Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e a gente vem juntos hoje para a quinta aula do segundo ano do ensino médio. Isso! Então, para a gente começar bem legalzinho, para a gente já começar no ritmo, para você já começar esquentando, vamos relembrar a nossa última aula juntos. Então você lembra, na aula anterior, a gente aprendeu que o engenho é a unidade produtiva do açúcar. É no engenho que se fabricava o açúcar. O engenho, ele era dividido em algumas partes, em algumas dependências. As principais, a Casa Grande, a senzala, lembra a Casa Grande? A casa do senhor de engenho, que era uma casa grande. Lembra disso da última aula? A senzala, a moradia dos escravos, a capela, a área de produção e algumas outras dependências. Lembra que o engenho então tinha essas pequenas divisões. O Brasil não era só cana-de-açúcar. Havia outras produções do Brasil, como a gente anotou na última aula. Não era só cana-de-açúcar. Lembra que uma bem importante era a pecuária, que vinha junto com a cana-de-açúcar. E ainda, o trabalho escravo foi largamente utilizado, muito utilizado. Por falar em trabalho escravo muito utilizado, esse é o tema da nossa aula de hoje, o trabalho escravo no Brasil. Então a gente vai conversar bastante hoje sobre escravidão no Brasil. Vamos pegar esse gancho da última aula e já emendar na aula de hoje. Bora começar? Tem uma imagem para você analisar aqui primeiro. Dê uma boa olhada nessa imagem aí. Essa imagem está retratando uma ama de leite junto com o menino que ela cuidava. E repare que ela é uma escrava. Essa fotografia é de Pernambuco, do ano de 1874. Sim, é uma fotografia, não é uma pintura. Então você tem aqui uma ama de leite cuidando do menino Eugene Keller, lá em Pernambuco, no final do século XIX. Qual era a função de uma ama de leite? Você já ouviu falar nisso? Ama de leite? O que ela fazia? Qual era a função dela? O que essa ama de leite tinha como obrigações dela? Repara, é uma escrava cuidando do menino. Quais eram as demais atividades exercidas por escravos no período colonial? Por que eu coloquei essa imagem? Normalmente, quando a gente fala em escravidão, em escravos no Brasil, te vem automaticamente na imagem o escravo trabalhando na área rural, na plantação, colhendo, aquele escravo de campo da área rural. Mas você vai lembrar que a gente falou no final da última aula que os escravos também tinham outras funções. E essa é uma das funções domésticas do escravo, ama de leite, algo que não é tão lembrado por nós assim. Legal? Então, já que você conseguiu entender que havia escravos fazendo outras funções além da função rural, vamos começar. Escravidão como mão de obra, como trabalho. E é disso que a gente vai falar bastante agora. Ó. A produção açucareira tinha grande demanda por mão de obra. Precisava de muita gente trabalhando nessa produção de açúcar. Tá? Então, mão de obra são esses trabalhadores que vão trabalhar lá no açúcar. Então, precisava de muita gente, tanto no canavial quanto na produção de açúcar. E você vai lembrar da última aula que a gente viu isso. Muitas imagens que mostravam escravos trabalhando tanto na fabricação do açúcar quanto no canavial. Você até fez um exercício sobre plantation, lembra? No início, a gente tinha um indígena escravizado. Então, o primeiro escravizado do Brasil foi o indígena, não foi o negro. É importante lembrar disso, o indígena. Por que o indígena primeiro? Ele era tido como um recurso disponível em quantidade. Então, havia muitos índios em quantidade para os portugueses aprisionarem. Então, esse é o primeiro recurso de mão de obra utilizado no Brasil, o indígena. O indígena. A partir do século XVII, ou seja, a partir de 1600 e pouquinho para frente, o predomínio é da mão de obra do negro escravizado, e esse negro vindo da África. Então, a partir do século XVII, há uma substituição do indígena e o negro ganha, então,
maior predomínio entre os escravos do Brasil. Deixa de ter o indígena como principal e passa a ser o negro escravizado, a principal mão de obra do Brasil, principalmente na produção de açúcar. Lembra que século XVII o açúcar ainda é muito, muito forte no Brasil. Então, os negros escravizados, eles foram a base das principais atividades do período colonial. A base. Ou seja, sem esses escravos, esse período colonial no Brasil teria uma produção muito mais baixa. Então, são os escravos a base que vão trabalhar nessas atividades do período colonial. Aqui eu citei para você, bem rapidamente, algumas das principais atividades no Brasil do período colonial que exigiam a mão de obra do escravo. Açúcar, óbvio, como a gente está falando, mineração, que a gente vai falar mais para frente, outros cultivos agrícolas, lembra que a gente já citou isso na última aula, criação de animais, a pecuária principalmente, o transporte, o comércio e o serviço doméstico. E aí entra a ama de leite. Lembra disso? Então, quando a gente fala em escravidão, deixa de pensar um pouquinho só naquele escravo no campo, trabalhando com ferramentas no campo, e pense em todas as outras áreas que envolviam escravidão. Eles trabalhavam em todas essas outras áreas do Brasil e em mais algumas. Aqui tem para você uma pintura mostrando um mascate. Sabe o que é um mascate? Aquele vendedor de porta em porta. Aquele um que chega na tua casa, quer comprar uma rede, quer comprar um jogo de panela? Isso, mascate. Aqui tem uma pintura de um mascate no meio, com 3 escravos junto com ele. Então esses escravos também trabalhando no comércio urbano, o comércio dentro da cidade. Então repara que isso foge completamente da imagem do escravo que trabalha na área rural e fica na área rural sempre preso dentro da fazenda. Você tem um escravo dentro da cidade e está aparecendo aí para você. Dentro da cidade, junto com o mascate, serviço comercial. Agora, por que a escolha pela mão de obra africana? Por que o negro africano para ser escravo? Por que substituir o índio? Por que tudo isso? Vamos lá. Aqui você tem 5 principais motivos e a gente vai falar um pouquinho sobre esses motivos de ter escolhido a mão de obra africana, o negro africano, para vir ser escravo no Brasil, para ser trazido como escravo no Brasil. O primeiro é a barreira cultural. Traduzindo, o indígena, que era esse primeiro escravo, tinha uma questão cultural nos indígenas brasileiros. A maioria dos indígenas brasileiros, quem trabalhava na produção, na plantação, na colheita, eram as mulheres ligadas à fertilidade da terra. Os homens trabalhavam em atividades de caça e de pesca. Então, quem trabalhava na agricultura, a gente pode dizer assim, eram as mulheres. Os portugueses vêm exigindo os homens nessa agricultura. Você tem um primeiro problema. Segundo, epidemias. Os africanos, já com todo o envolvimento já de vários séculos com europeus, com asiáticos, já tinham anticorpos para as principais doenças dos europeus. Os indígenas brasileiros, isolados por milhares de anos, não. Então, muitas doenças mataram os índios brasileiros. Esse era um problema. As epidemias. Domínio de certas técnicas pelos africanos. Os africanos já estavam acostumados nesse comércio com os europeus a trabalhar na agricultura muito parecida com o que os portugueses queriam e a fornecer os produtos que os europeus queriam. Então, os africanos já dominavam certas técnicas que, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar exigia aqui no Brasil. Ainda, a oposição à escravidão indígena. E aqui você tem a igreja entrando muito forte. Não pode escravizar índios. Eles eram chamados de inocentes pela igreja. Então a igreja vai dizer que é fundamental não que você escravize o índio, mas que primeiro você ensine a fé ao índio. O africano não, esse já merecia ser escravo, esse já poderia ser escravo porque ele teve contato antes, teve a chance antes de ser um cristão e não quis permanecer com religiões de matriz africana ou ligados ao islamismo. Então, a igreja vai ser grande opositora da escravidão do índio. Da escravidão africana, não, a igreja fez vistas grossas. Ainda o último item, os lucros gerados com o tráfico negreiro. E a gente vai falar bastante disso até na próxima aula. Gerou muito lucro o tráfico de escravos. Lucro tanto para os comerciantes, que buscavam escravos na África
para trazer para o Brasil ou para a América, quanto para as metrópoles, para Portugal e para os países europeus, porque isso gerava imposto também. Então os reis, as monarquias, os governos estão muito interessados em permitir esse trabalho, em permitir essa atividade. Por que que essa igreja não, por que esses governos não estão tão interessados em permitir só a escravidão indígena? Não dá lucro. Basta ir para o interior, pega o índio, traz para trabalhar no engenho ou na sua fazenda. Isso não passa por um controle governamental. Então os governos estão muito mais interessados em incentivar o tráfico de escravos da África para o Brasil. Esse dá lucro, a escravidão indígena não. Então você tem alguns elementos que vão dar motivo para termos mais escravos africanos do que escravos indígenas a partir do século XVII no Brasil. Sobre isso, tem um primeiro exercício para você fazer. Você vai observar essa imagem e você vai descrever a cena e depois escrever um pequeno parágrafo explicando a condição dos escravizados no Brasil enquanto colônia. Observa bem essa cena, você vai ter um tempinho para responder isso no seu caderno. Vai lá!
E aí, conseguiu descrever essa cena? Ela não é muito difícil. Repara que a pintura mostra, então, um feitor, um capataz branco, com um chicote na mão e com uma vara na mão, batendo num escravo que está preso, inclusive aqui, amarrado pelos pés e pelos pulsos, com um pedaço de madeira entre as pernas ali para segurar ele. Lá no fundo você tem outros escravos, não sei se você conseguiu perceber, lá no fundinho. Isso, aproxima lá que você vai conseguir ver. E você vai ter um escravo batendo em outro que está amarrado num tronco de árvore. Reparou? Você não tem só o branco batendo no escravo, você tem outros negros também batendo nos escravos. Esse negro provavelmente tinha alguma posição mais elevada dentro do trabalho ali naquela fazenda, naquele lugar. Então você tem uma condição de apanhar e de violência desses escravos, que apanhavam muito. Escreva um breve parágrafo explicando essa condição. E aí, é muito como você escreveu. O que dá para a gente colocar? Você percebe os maus tratos aos escravizados, mas esses maus tratos não eram feitos só por brancos. Você tem ainda outros negros fazendo isso, como essa imagem mostra. É um trabalho basicamente rural, porque você tem aqui uma propriedade rural, com todas as montanhas e a serra lá atrás. Então, um trabalho rural. Um trabalho onde você percebe que os negros têm roupas muito inferiores a esse trabalhador branco. Então, ou ele está sem roupa ou com roupas muito inferiores, e a gente já fala disso. E você tem essa condição de um trabalho forçado que prejudicava demais, era extremamente insalubre com relação aos negros. Mais uma tarefa para você, tem que ler esse pequeno poema aqui do lado e responder as questões do teu lado direito. Vou te dar uns minutinhos.
Eu não vou ler o poema para você, você já conseguiu ler o poema todo aí, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões. Identifique a atividade a que se referem esses versos. Tá falando sobre o que esse poema aqui? Ele está falando sobre o comércio de escravos, sobre o tráfico negreiro, se você colocou assim. Comércio de escravos é o assunto geral do poema, ok? A pergunta número 2. Cada uma das estrofes desenvolve uma ideia. Explique a estrofe 1. Aqui está falando sobre a qualidade do escravo, ou seja, a qualidade da mercadoria. O escravo sendo tratado como mercadoria, como ferramenta de trabalho e reduzido a isso. Então, você tem aqui o escravo sendo visto como mercadoria. Na segunda estrofe, ele está falando sobre o lucro do tráfico negreiro. Olha quanto de lucro vai dar. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Ou seja, nem que alguns morram pelo caminho, o meu lucro vai ser enorme. Então, o poema em geral está falando sobre o comércio de escravos, sobre essas mercadorias que rendem muito dinheiro a quem trabalha com isso. Bem tranquilo isso para resolver, né? Ó, o cotidiano nos engenhos. O Antonio, a gente até citou ele numa aula passada, um padre italiano que viveu no Brasil, então descrevendo a situação colonial. Ele afirmava num livro dele que os escravos precisavam de apenas 3 P: pau, pano e pão. Esse pau é apanhar. Então os escravos só mereciam isso, ou apanhar, quer dizer, apanhar, algum tecido para poder se vestir e qualquer comida que fosse suficiente para ele. Então, 3P, pau, pano e pão, e isso seria suficiente para todos os escravos. Repara a visão colonial do Brasil no tratamento com o escravo. E é essa linha de pensamento que a maioria dos donos de escravos seguia no Brasil. Pau, pano e pão, dando simplesmente o necessário para ele poder trabalhar e sobreviver por um tempo. Repara, castigos físicos eram comuns. Você viu isso numa imagem antes de um exercício. Muito comum os castigos físicos. Ainda, os escravos vestiam o chamado pano da terra. Ou seja, é um tecido feito de um linho cru, de um material muito cru ainda, de algodão quase cru, bem grosseiro, sem nenhuma qualidade melhor dele. O suficiente para cobrir a pele do escravo. Normalmente, os escravos de campo, eles eram ainda mais mal vestidos do que os escravos domésticos e os artesãos. Você viu no começo da aula uma imagem já do finalzinho da escravidão, com uma ama de leite até bem vestida. Os escravos domésticos, nem todos tinham aqueles bons panos, aqueles bons tecidos para se vestir. Mas a condição pior era dos escravos de campo. E você vai lembrar que a gente falou na última aula, eles eram a maioria, os escravos de campo. Perto de 80% dos escravos da sociedade açucareira, lembra que eram escravos de campo. Então, eles eram muito mais mal vestidos do que os demais escravos ainda. E ainda, como diz o historiador Stuart Schwartz, lembra que eu citei o livro dele numa última aula nossa? O livro Segredos Internos? É uma boa dica de leitura para você. De novo, ele diz isso. Segundo relatos da época, os escravos comiam tudo o que lhes caísse nas mãos. Mas tudo o quê? Eles comiam mais farinha? É verdade que eles comiam charque? Eles comiam mais... Opa, voltando. Aí. Eles comiam mais charque? Eles comiam mais o quê? Tudo o que lhes caísse nas mãos. O que o dono desses escravos quisesse oferecer, era o que eles comiam. Alguns ofereciam café da manhã, um almoço e ainda um café da tarde, uma janta. Outros ofereciam o básico do básico para aquele escravo conseguir aguentar o dia de trabalho. Variava muito conforme cada dono de escravo, conforme cada região do Brasil. Para a gente ficar citando caso por caso, ficaria muito longo isso. Mas esse resumo do Stuart Schwartz é bem isso. Comiam tudo que lhes caísse nas mãos. Apareceu, tem que comer. Nem todo dono de escravo era tão bonzinho de dar boas comidas. Alguns davam o que eles achavam que o escravo merecesse comer. Certo? E como você viu, a gente vai para mais um exercício. Eu vou te dar um tempinho para copiar essas questões, porque o resto do exercício está na próxima tela. Então eu vou te dar um tempinho bem rápido para você copiar isso aqui no caderno. Anota aí bem rapidinho para a gente.
E aí, agora que você já copiou, vamos passar para a próxima tela, que ali está o final do exercício. Presta atenção, ó, você vai descrever a cena da pintura Mãe Preta, vai ter uma pintura chamada Mãe Preta, vai comparar essa pintura com aquela fotografia que a gente viu no começo da aula, que vai estar ali também, e depois você vai construir um texto sobre essa situação. Vamos lá? Tá aqui a pintura do Lucílio de Albuquerque, de 1912, chamada Mãe Preta, e aqui aquela mesma imagem que você viu lá no comecinho da aula, da escrava babá e ama de leite com o menino Eugene Keller. Isso. Então você vai ter um tempinho agora para responder aquelas 3 questões que você já copiou no seu caderno, que estavam na tela anterior. Responde aí para a gente já voltar a conversar sobre isso.
E aí, você conseguiu entender essa pintura aí que ficou na tua tela? Você tem uma escrava, uma mulher escravizada, com roupas não muito boas, amamentando um menino branco, enquanto o provável filho dela está no chão aqui. Então você tem esse trabalho dessa escrava aqui, dessa mãe preta, como ama de leite. Do lado, como a gente falou, você tem uma babá já bem melhor vestida, numa família mais rica em Pernambuco, cuidando de um menino também muito bem vestido. Então dá para comparar essas duas pinturas, aí como você colocou no teu caderno. Aquela última questão, para você escrever um pequeno texto sobre esse trabalho das amas de leite, na volta das aulas, na tua sala de aula, é legal agora então discutir isso com o resto da sala. Como que cada um enxerga ou enxergou esse trabalho das amas de leite e fazer um comparativo junto com o seu professor. Ok? Então, ó, para a gente fechar a aula de hoje, o que você aprendeu nessa aula de hoje? Primeiro, escravos africanos eram usados em várias atividades no Brasil. Em todas as atividades que necessitavam de uma mão de obra, tinha escravo lá no meio. Para o negócio colonial, os africanos tinham vantagens sobre a escravidão indígena. E a gente citou lá 5 vantagens ou 5 motivos da escolha da escravidão africana em relação à escravidão indígena. E ainda, o que é óbvio, os escravos eram maltratados. Havia maus tratos com relação aos escravos, isso você viu em algumas imagens e a gente conversou. A gente volta na nossa próxima aula para você anotar mais sobre isso, beleza? Até a próxima, fui!